Olá pessoal, aqui começamos com o nosso seminário 4 dos estágios supervisionados. Espero que vocês estejam bem e que estejam aproveitando dos conteúdos que estão sendo tratados nos seminários. Eles levantam diferentes reflexões que são importantes na formação docente. E como o estágio supervisionado é um momento também de extrema relevância para essa mesma formação, eu considero que refletir sobre essas questões, em torno das quais nós estamos trabalhando nos seminários, é fundamental. E hoje o seminário 4 ele se desenvolve em torno do saber fazer docente em perspectiva decolonial. Tem a ver com o que nós estávamos falando sobre interculturalidade, e nós vamos ver que também faz interseção com aspectos da interdisciplinaridade, ou seja, na verdade todos esses seminários eles dizem respeito a uma outra maneira de encarar a docência, pensando na diversidade cultural e no diálogo que é importante haver entre diferentes culturas dentro do processo de ensino e aprendizagem. Vamos ver o que é exatamente essa perspectiva decolonial. Nossos objetivos são perceber a necessidade de outro referencial teórico para a educação e de estratégias didático-pedagógicas que não sejam amparados unicamente em práticas eurocêntricas. Então, essa é uma questão fundamental dentro do que nós estamos falando em perspectiva decolonial. Nós precisamos de um referencial teórico para a educação e também de estratégias mesmo, práticas, didático-pedagógicas que proporcione uma decolonialidade. Isso significa um amparo que não seja unicamente a partir dessas práticas que são ou eurocêntricas e que é o mais comum, né? A nossa educação ela é praticamente baseada no eurocentrismo. Nós queremos aqui, um outro objetivo é refletir sobre o conceito socialmente constituído de raça e seus efeitos. Vamos ver que esse conceito ele foi construído socialmente exatamente a partir dessa visão eurocêntrica de sociedade e que se espalhou pelo mundo, inclusive para países como o nosso, latino-americanos, que tem uma diversidade cultural muito grande e essa diversidade cultural muitas vezes ficou abafada em segundo, terceiro plano devido a uma cultura homogeneizante que veio a ser proposta para todos e todas ao longo da história, inclusive por meio da educação, dos referenciais teóricos e das estratégias didático-pedagógicas adotadas predominantemente. E um terceiro objetivo é pensar elementos de uma prática docente decolonial, tendo em vista essa necessidade de transpormos o eurocentrismo e de refletirmos sobre os efeitos de um conceito que foi socialmente constituído, que é o conceito de raça. Vamos ver como que é, ou pelo menos pensar um pouco sobre essa questão de como fazer para que haja uma prática docente decolonial e já existe. Já tem muita gente trabalhando em torno dessa questão. Vou mostrar um pouco disso aqui nesse seminário. Os conteúdos foram organizados dessa maneira. Nós temos uma introdução, um desenvolvimento com duas porções, a educação antirracista, contra os efeitos da construção social de raça, conforme eu estava comentando, há uma construção social de algo que não é biologicamente e filosoficamente coerente. A raça, biologicamente, na espécie humana, praticamente não existe atualmente.
em alguns poucos casos de tribos, grupos indígenas isolados, a gente pode pensar em talvez ter ali alguma raça, mas teria que analisar a genética deles para ver se realmente é raça. E filosoficamente também não se aplica. Então, é uma construção meramente social. Mas há uma educação antirracista, nós vamos falar sobre ela, e sobre aspectos do saber fazer docente decolonial. Aí no final fazemos um fechamento, uma síntese com as considerações finais. Para introduzir, começo falando de um sentimento que existe de uma suposta superioridade racial. Isso foi crescendo bastante ao longo da história. Surgiu da Europa, que foi se difundindo para outros continentes, colonizando outros continentes e levou consigo essa crença de um suposto ponto culminante de evolução civilizacional que seria representada por eles mesmos. Aquela maneira de existir que há na Europa, que havia e que há, né? Porque esse sentimento ainda continua sendo mantido. Por incrível que pareça, tem pessoas, até na América Latina, que ainda divulgam e cultivam esse tipo de sentimento de superioridade racial, que haveria um suposto ponto culminante de evolução da civilização. E a sociedade ocidental que muitas vezes até desconhece outras sociedades diferentes, sociedades do Oriente e sociedades que estão nos países ocidentais também, mas que não têm esse mesmo padrão aí, né, dessa suposta civilização evoluída. Essas pessoas geralmente que cultivam esse sentimento nem conhecem como que as outras sociedades se organizam, elas nem sabem direito os significados das crenças, das manifestações culturais e religiosas, e assim mesmo desenvolveram esse sentimento que foi fortemente refutado pela antropologia nos anos 50. Castro, 2016, desenvolve uma argumentação bem interessante em torno dessa questão. E esse sentimento de superioridade racial é que levou ao chamado eurocentrismo, como se a Europa fosse o centro de tudo, o centro cultural, o centro de produção de conhecimento, o centro que deve servir como um padrão, uma referência para os nossos modos de agir, nossas maneiras de pensar. E a colonialidade ela surgiu desse eurocentrismo. E essas duas coisas, esses dois sentimentos, eles desqualificam as outras culturas que não são europeias. E aqui, mais uma vez, por incrível que pareça, volto a mencionar pessoas que não são da Europa e que também cultivam esse mesmo sentimento. E não é só a Europa, hoje em dia nós também temos a América do Norte. Né? As pessoas têm, inclusive sul-americanos, que cultivam esse sentimento que a Europa é a evolução, é o centro dessa evolução civilizacional, os Estados Unidos também, e outros conhecimentos parecem que não têm um sentido, né? São ausentes de sentido. Ou seja, esse sentimento aí do eurocentrismo e da colonialidade, eles desqualificam as culturas que não são europeias. Mas esse debate aqui, que aparece também em Fellini, Franzi, 2020, dois trabalhos que eu cito aí, são trabalhos recentes, e muitos outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nessa linha de pensamento demonstram claramente que há necessidade de outro referencial teórico que reconheça, aqui para nós que estamos na América do Sul, que reconheça saberes latino-americanos, que teve a América Latina teve a sua importância cultural historicamente negada. A gente precisa de um outro olhar a partir do campo educacional
para reconhecer esses saberes latino-americanos, inclusive nas escolas, saindo um pouco desse foco central no estilo europeu, nas ideias que vêm da Europa ou da América do Norte para ser transferidas para todos os outros países, como se houvesse um imperialismo, né? E aqui a questão assim não se trata, ainda é de Fellini e Franzi, alguns argumentos. Não se trata apenas de um mero intento, apenas uma tentativa de valorizar culturas que foram excluídas, mesclando-as ou incluindo-as junto às outras, sob o amparo de reflexões e práticas eurocêntricas. Porque, na verdade, isso acontece muitas vezes. E eu já falei sobre isso um pouco quando nós estávamos no seminário de interculturalidade. Aqui eu reforço algumas ideias de lá, mas trago alguns detalhes novos. Não é questão só de valorizar as culturas misturando elas ou incluindo com apenas incluir algumas coisas, tudo amparado por reflexões e práticas eurocêntricas, continuar sempre com esse mesmo padrão. Na verdade, existe aqui o que se coloca um grande desafio, tanto em termos de um outro referencial teórico, construção de um outro referencial teórico, quanto da edificação de práticas pedagógicas que contemplem, de alguma forma, esse modo singular de ser, de viver, de pensar, de sentir e agir dos grupos que Fellini e Franzi colocam como oprimidos porque eles são freirianos. Aí vem de Paulo Freire essa palavra, os grupos oprimidos, aqueles que tiveram as suas culturas excluídas, desvalorizadas. E essa gravura aí do lado, ela tem a ver com essa questão, os povos latino-americanos em geral. E ainda hoje a gente percebe, até mesmo nas redes sociais eu vejo isso, que existe uma discriminação, um preconceito para com as pessoas que são latinas, e uma supervalorização do pessoal que é do hemisfério norte, dos países do ocidente do hemisfério norte, porque a discriminação ocidental também ocorre para com outras culturas não ocidentais, que são orientais, além dos sul-americanos. Mas quando a gente está falando nesse desafio de edificar práticas pedagógicas que contemplem a nossa singularidade de ser, viver, pensar, sentir, agir, nós vamos encontrar algumas coisas já sendo feitas, inclusive aqui no Brasil, e que são bem bonitas. Vou tentar mostrar algumas coisas que estão acontecendo nesse sentido. Apenas para direcionar ainda mais a nossa reflexão, eu puxo esse questionamento de Silva, 2021. Ele faz um estudo sobre a educação antirracista, porque ele mesmo se apresenta como um pesquisador negro. Ele teve a experiência de estar desse lado, um lado que sempre tem sido tratado de uma maneira também discriminada e racista em muitas situações. E ele, como pesquisador, ele teve interesse de trabalhar com a educação antirracista e levantou esse questionamento no artigo de 2021 e, portanto, agora, do ano em que nós estamos. Ele questionou como, né, tendo em vista tudo isso que nós já falamos aqui, como construir uma educação antirracista, considerando a centralidade que a educação adquiriu historicamente nas lutas antirracistas. E, na verdade, a educação ela tem uma centralidade em tudo que diz respeito à sociedade, não só às lutas sociais, mas às formas de resistência, ao fortalecimento cultural, ao exercício da cidadania. Enfim, a educação é muito central em tudo.
E como construir essa educação antirracista, considerando a centralidade da educação historicamente nas próprias lutas antirracistas, ele faz essa pergunta. E nós temos uma série de dispositivos em andamento. Vejam aqui, eu coloquei alguns exemplos, tem muita coisa acontecendo. Aqui do lado esquerdo, um workshop online gratuito chamado Arte e Educação Antirracista. Tem ali a participação não, apoio do governo federal até, né, que tem se mostrado racista, inclusive, mas está ali, né? Tem um logotipo que é do governo federal atual. A Prefeitura de Pindamonhangaba, a Secretaria de Cultura e Turismo e outros órgãos que dão esse apoio. Ali à direita, em cima, um seminário de aprendizagens antirracistas do Seridó, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, interseções entre as ciências e a decolonialidade. Vejam, a palavra decolonialidade está aí de novo. E aqui embaixo um livro, um pequeno manual antirracista de Djamila Ribeiro. Existe uma série de coisas acontecendo, coisas sendo escritas, pesquisas sendo realizadas, trabalhos sendo publicados em eventos em torno dessa questão especificamente. É algo vastamente discutido e trabalhado também. Existem muitos projetos em andamento em torno dessa educação antirracista. E vamos, tendo introduzido dessa maneira, vamos adentrar no desenvolvimento dessas ideias em torno desse tipo de educação, indo contra os efeitos da construção social de raça e dos aspectos do saber fazer docente decolonial. A educação antirracista, contra esses efeitos da construção social de raça, ela se embasa em algo que já foi comentado aqui, que o conceito de raça ele foi socialmente construído. E aqui de novo faço menções ao trabalho de Silva 2021. É um conceito socialmente construído e ele foi construído com o objetivo exatamente de subjugar povos. Porque os países que colonizaram outros países, e que são os países europeus, eles tinham interesse realmente em acreditar que os povos diferentes com relação a eles eram inferiores, que podiam ser subjugados. E, na verdade, eles iam estar levando um tipo de civilização mais avançada para esses locais. E dessa maneira, todos que estavam ali naqueles países que eles estavam colonizando deveriam se submeter e aceitar o que eles estavam propondo. E dentro disso surgiu o conceito de raça. E ele está operante, até mesmo em países como o nosso, no imaginário popular. Só que com essa finalidade que é colocada aí, né? Na finalidade de manter supostas diferenças e justificar privilégios. Foi assim que surgiu esse conceito de raça e é assim que ele é mantido ainda. Mas tem um outro lado também, que nós já vamos chegar nesse outro lado, que tem a ver com a conotação que o termo tem de resistência. Por um lado, ele é usado como um instrumento de dominação e, por outro, como um instrumento de resistência. Mas ele realmente é um termo central na formação de estruturas de poder. A Constituição da Europa e a expansão do colonialismo europeu levou essa ideia do racismo adiante. E como um instrumento de dominação social universal, ou seja, povos civilizados que são superiores vão colonizar regiões que ainda não estão ocupadas segundo o mesmo padrão que eles consideravam civilizado, avançado.
e as outras raças inferiores têm que ser subjugadas, se submeter ao colonialista. E ele persiste, esse termo central, ele foi central nessa constituição de estruturas de poder e de expansão da Europa, ocupando outros continentes, e persiste até na contemporaneidade, estando fundamentado na ideologia do racismo. E essa persistência ela gera discriminação racial, intolerância. A intolerância em ambiente escolar nós sabemos que causa o bullying, agressões, violências, evasão, desistência escolar. E também, por outro lado, também tem tido uma conotação de resistência, esse termo é o que eu estava falando. E Silva, 2021, ele escreve, eu peguei essa frase dele, a linha racialista, antirracista, resgata um conceito originário utilizado pelos colonizadores europeus, como eu estava falando aqui. Né? Esse termo é raça. O recriando no sentido da busca da superação da própria terminologia. Vejam, ele está falando aqui de uma linha antirracista, linha racialista antirracista. Usa o termo raça, resgata esse termo e o seu conceito originário, que foi usado por esses povos que estavam colonizando outros países, na verdade não eram países ainda, estavam colonizando outros continentes. Resgata esse termo, mas o recria, dá um outro sentido, que é um sentido de superação da própria terminologia, que é essa, aí entra essa conotação de resistência. Movimentos sociais negros, outros movimentos recorrem a esse termo na busca de uma ação coletiva que promova uma igualdade social, uma equidade ainda melhor, como nós já falamos nos seminários anteriores. Mas isso aparece já com essa outra conotação em muitos movimentos, como esses aqui. Nós temos aqui a consciência negra, à direita, o movimento de consciência negra, e juventudes negras querem viver. E ali em cima, o movimento indígena e a sua luta por demarcação de suas terras. E tudo isso daqui é esse resulta desse movimento de resistência realmente aos efeitos de um conceito que foi socialmente construído, que é o conceito de raça. E a autopercepção distorcida de alguns povos e de alguns tipos de pessoas que acham que são mais avançadas, que são superiores às outras, que suas culturas são mais civilizadas. Mas, na verdade, esse debate todo mostra ser necessária uma mudança no regime das representações do mundo, e essas mudanças teriam a finalidade de reformular esse discurso opaco, distorcido do racismo, que não tem significado antropológico, já está comprovado, não tem significado biológico, e transformar a realidade realmente da existência a partir dessa mudança das representações. As representações sociais é o que estão no pensamento das pessoas. Isso é mais pensamento do que qualquer coisa. Ideologia, ideias, pensamentos que as pessoas desenvolveram e que, baseados nesses pensamentos, foram ocupando os espaços das outras pessoas e as submetendo a partir da força bruta, da violência, e propagando representações de mundo que elas tinham como dominadoras das outras, subjugando as representações das que foram dominadas.
E aí, de novo, realmente cabe muito bem aquela ideia dos opressores e oprimidos que Paulo Freire coloca tão bem na pedagogia do oprimido. E os educadores, dentro disso, eles precisam ser estimulados a assumir também modos de pensar, agir e sentir que sejam próprios dessa cultura, que é a cultura aqui latino-americana. Estamos falando do Brasil, de outros países da América do Sul que passaram por esse processo aí de dominação e de muitas vezes de alienação de seus próprios modos de pensar, de agir, de sentir, quantas coisas já sumiram e continuam sumindo, como essa questão do movimento aí pela demarcação das terras indígenas. É mais um momento de dificuldade que os povos indígenas, que são os povos originários aqui do Brasil, eles estão aqui antes do Brasil existir. Eles colocam isso nessas manifestações e a não demarcação das terras indígenas significa, mais uma vez, deformar esses povos, essas tradições, seus modos de pensar, de agir e sentir, e colocar no lugar deles o mesmo padrão que veio da Europa, hegemônico, eurocêntrico. Essas questões que levam a inquietudes sociais e precisa levar mesmo. Dentro dessa questão da pedagogia, do papel das escolas, dos educadores, da educação antirracista, nós temos essa questão de um compromisso mesmo com enraizamento, tradição, frente àquilo que aconteceu, um histórico de ocultamento, de opressão, de exclusão de saberes e fazeres. Nós temos aqui um exemplo que atualmente tem vários cursos de licenciatura intercultural indígena. A UFPA tem curso de etnodesenvolvimento. Tem muitas coisas bonitas nesse sentido que estão acontecendo, estão sendo realizadas. É um enfoque antirracista que deve ir além de uma luta contra as posturas que discriminam pessoas. Tem que ir além, não é só uma luta contra as posturas, a aceitar a ideia do antirracismo, uma postura, eu não sou racista. Não, é adentrar mesmo na questão dos territórios existenciais, respeitar os territórios existenciais dentro da escola, dentro da abordagem que se dá, dentro dos métodos de ensino-aprendizagem. E esses cursos, como a que a gente está vendo uma formatura de um curso desses, eu não sei qual curso exatamente, mas existem vários, como eu já falei, e talvez seja uma licenciatura indígena, intercultural, mas nesses cursos, em geral, eles já têm esse outro enfoque, um enfoque intercultural, um enfoque que dá espaço para os povos indígenas. Eu tive contato recentemente foi durante uma conferência online, e um professor da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, ele mencionou um projeto do qual ele participa, que foi bem interessante, trabalhando com biodiversidade da Amazônia e permitindo que os próprios indígenas apresentassem as suas classificações, os alunos, como que eles classificam os animais, não apenas receber uma classificação que vem pronta a partir de um currículo que foi fornecido, né? Vindo lá do padrão eurocêntrico. Eu também tive a oportunidade de escutar um professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Ele estava falando de uma licenciatura dessas, licenciatura intercultural indígena, cujo currículo, o projeto político-pedagógico,
ele foi completamente construído pelos indígenas. Eles mostraram quais eram os interesses, o que eles queriam estudar, como que seria interessante organizar o currículo. Veja isso, essa questão não é só uma postura antirracista, mas realmente adentrar nos territórios existenciais e permitir que esses territórios existenciais se manifestem também através de processos de ensino-aprendizagem, de referenciais teóricos e de estratégias didático-pedagógicas. O racismo contra povos diferentes daqueles que pretendem dominar historicamente presente na América do Sul. Ou seja, racismo contra os povos que não pretendem dominar, né? Aqueles que, na verdade, o racismo foi imposto por aqueles que pretenderam dominar. Esse racismo historicamente está presente na América do Sul e Castro, 2016, apresenta um histórico dessa presença na América do Sul, desde os primórdios da colonização portuguesa, com tentativas de escravização em massa, com ações de extermínio e aniquilação. Foi realmente uma invasão baseada na violência, de todos os tipos de violência, violência física, violência moral. E depois de passar dessa fase da escravidão, do extermínio, da aniquilação, veio uma fase em que já começaram a ser desenvolvidas algumas políticas públicas de assimilação e integração dos povos indígenas à nação brasileira, o que é muito perigoso. Assimilar, integrar, significa subjugar também, excluindo os seus próprios modos de pensar, de agir, de sentir, de viver. E os índios, nesse caso aqui dessa história, né, os índios brasileiros, eles foram recebendo frequentes tratamentos racistas até que a Constituição Federal de 1988 procurou mudar esse paradigma de assimilação e integração, abrindo espaço realmente para que os indígenas pudessem continuar sendo indígenas. Mas isso não foi superado até hoje. Dá para ver que não houve uma superação de uma concepção assim tão inconveniente. E nós percebemos isso até mesmo nas atitudes do governo federal atualmente, não só de pessoas que continuam agindo assim individualmente com ideias racistas, mas do próprio governo federal. E a discriminação racial contra os negros no Brasil é até mais marcante. Ela persiste, é carregada de estereótipos, de preconceitos, deturpações. Carvalho, 2021, coloca isso muito bem. Há uma necessidade realmente de refletir sobre a questão do eurocentrismo dos currículos escolares brasileiros. Afinal de contas, nós temos a nossa própria origem, embora, claro, haja uma mistura com os povos da Europa, não podemos negar também o conhecimento e a cultura europeia, porque há uma mistura, uma miscigenação, mas nós não somos só isso. Nós temos nossas origens próprias. É importante refletir sobre os currículos escolares e também em torno das possibilidades de intervenção pedagógica na prática, como fazer isso, não só o que está, como os currículos são apresentados para os professores nas escolas, mas como trabalhar nas escolas, como fazer, como realizar intervenção pedagógica na educação básica e também no ensino superior, porque é no ensino superior que nós formamos os profissionais que vão estar na frente do processo educacional. Enfim, colorir o nosso currículo escolar, colorir as nossas salas de aula, as escolas. Nós temos tanta coisa a ser trabalhada, tanto conhecimento próprio, tantas maneiras de
de vivenciar a experiência da vida, enfim. Mas a questão é como fazer. E aqui entra aspectos do saber fazer docente decolonial. Esse saber fazer docente decolonial é o que resulta de tudo isso que nós estamos falando aqui, de toda essa argumentação. É decolonial por descolonizar. E essas práticas docentes decoloniais, elas devem promover o encontro cultural, valorizar, empoderar saberes e fazeres dos grupos socioculturais diferentes dentro das salas de aula. Valorizar e empoderar significa realmente promover e intercambiar conhecimentos na promoção dessa dinâmica, em promoção de uma dinâmica que seja de verdade, que esteja acontecendo verdadeiramente, onde haja um encontro entre culturas. Nós já falamos sobre isso um pouco na aula de interculturalidade, não é só o convívio entre diferentes, mas a mistura entre os diferentes, mudando a realidade, tornando ela muito mais versátil, muito mais abrangente em termos de expressões. Promover esse encontro cultural, isso vem do artigo de Matos e Matos 2021, que trazem também esses aspectos que eu apresento aí já a seguir, aspectos de uma prática docente decolonial, como que ela seria essa prática docente, o que a caracterizaria. Essa prática docente decolonial, para ela ser decolonial, ela precisa reconstruir com os alunos os processos de recontextualização dos conteúdos escolares e das práticas. A gente sempre fala de contextualizar, mas não é só contextualizar no sentido de apresentar no lugar onde a criança está, se vai falar sobre meio ambiente, aproveita, se está numa área de manguezais, usa do manguezal para mostrar para as crianças isso também, mas uma recontextualização que vai mais longe ainda, porque nós aqui estamos falando do encontro cultural. E se vai falar sobre o manguezal, por exemplo, e na sala, e sempre na sala de aula vai ter um leque grande de definições, de percepções de manguezal, fazer realmente esse diálogo acontecer entre as diferentes percepções, entre as vivências que os alunos têm, recontextualizar a questão do meio ambiente, a questão das linguagens, dos saberes, recontextualizar os conteúdos de ciências, os conteúdos de biologia, baseados nesse encontro cultural, nas distinções que existem na sala de aula, como trabalhar com isso em torno dos conteúdos, das estratégias e atribuir sentidos e significados aos conhecimentos que são adquiridos e transformar realmente a maneira como os conhecimentos estão sendo adquiridos e os sentidos e significados que eles têm. Dentro de uma turma existem muitos sentidos que vão ser apreendidos pelos alunos em torno de um mesmo conteúdo que se trabalhe devido à bagagem que cada um está trazendo. Mas se nós temos diferenças culturais, nós temos diferenças étnicas, é importante que isso apareça ali dentro, de alguma maneira, no diálogo, e tomar por base os saberes, os fazeres cotidianos dos alunos, incluir e induzir a prática interdisciplinar constante que beire a transdisciplinariedade, ou seja, interdisciplinar seria a troca entre diferentes disciplinas, transdisciplinariedade já é a fusão até. Se vamos trabalhar ainda com essa ideia de um manguezal, trabalhar no manguezal, recontextualizando com os conteúdos de meio ambiente, iremos mostrar se uma turma ela pertence aqui à nossa realidade, onde nós estamos aqui em Bragança, como que as crianças veem o manguezal, quem são as crianças que estão ali na sala, quais as origens delas, e realmente pegar elementos das diferentes origens culturais que existem ali para mesclar
dando um novo significado para esse conteúdo que é o manguezal. E esse dar outro significado pode ser através de uma prática interdisciplinar, misturando disciplinas e beirando essa transdisciplinaridade, como fala aqui. E aqui o caminho que Munzberg et al. 2019 sugerem é o caminho da educação intercultural, que é um caminho viável e adequado para a consecução da decolonização do currículo escolar. Porque a educação intercultural ela vai fazer isso que a gente estava vendo agora no slide anterior. Então, nós temos um grupo formado por diferentes fisionomias, diferentes origens, como que essas diferentes origens podem contribuir para que o currículo escolar seja mais abrangente, ele mostre a partir de outros olhares para os alunos de uma turma como é possível enriquecer o processo de aquisição de conhecimento. A partir de é possível fazer círculos de aprendizagem. Nesses círculos, cada um vai ter seu valor, a partir da linguagem que é presente, dos conhecimentos que já traz, da sua experiência de vida, dos seus familiares, da sua comunidade. Fazer círculos de aprendizagem, trabalhar redes de docentes, ou seja, que já parte dos professores, intercambiar com outros professores de outras regiões, de outras etnias, realizar expedições pedagógicas, levar os alunos para conhecer, para travar contato com outros tipos de culturas, ou para eventos interculturais. Também Munzberg e colaboradores sugerem grupos profissionais de trabalho, seriam grupos de trocas, de profissionais que atuam em diferentes âmbitos da sociedade, mas que possam contribuir com uma construção intercultural. E enfim, também a questão de discussão, das análises, das práticas cotidianas na busca de caminhos efetivos para esse tipo de educação, que é a educação intercultural. Discutir, analisar o que está sendo feito, como dá para se fazer. E realmente, nesse sentido, as redes de docentes são muito interessantes, esses grupos profissionais de trabalho, momentos de troca de ideias para que o novo apareça, flore a partir dessas trocas. Aqui nós temos, com relação mais especificamente à formação do professor, porque essas redes de trocas pedagógicas, elas envolvem professores e a sua formação, seja inicial, seja continuada. Vocês agora estão num momento de formação inicial, mas vai chegar um momento que vocês vão estar em formação continuada, aqueles de vocês continuarem na docência realmente. E como fazer isso? Qual o percurso da formação do professor através de outros caminhos articulados à realidade educacional dentro do que está sendo proposto aqui, que é a educação intercultural? Como é esse percurso? O que ele envolve? A sugestão aqui são mudanças de ordem epistêmica, conceitual, comportamental e pedagógica. Mudanças de ordem epistêmica significa mudança do pensamento mesmo, pensamentos outros que sejam diferentes do que é hegemonicamente aceito. Tem coisas que são aceitas porque estão sendo oferecidas há muito tempo, já há um condicionamento, senso comum, vira senso comum aceitar que é assim. Aqui a mudança da ordem epistêmica é aceitar outros pensamentos, mudanças de ordem conceitual que apareçam no currículo, nos conteúdos. E essas redes de trocas e de trabalhos entre profissionais que podem levar a essa mudança conceitual. Tem nas escolas diferenciadas, que já existem escolas diferenciadas indígenas, escolas diferenciadas em algumas comunidades quilombolas, escola caiçara, nessas escolas diferenciadas tem que haver essa mudança conceitual curricular de conteúdo, mas nas escolas comuns do meio
urbana ou mesmo no meio rural, na educação do campo. Enfim, é importante essas mudanças de pensamento, de currículo, de conteúdo, mudanças de ordem comportamental, ou seja, de atitudes, de postura do professor para com suas turmas, para que ele também auxilie e contribua com as mudanças de comportamento dos próprios alunos na sala de aula. E mudanças de ordem pedagógica, que envolvem práticas educativas, vivências, tudo isso é importante ao longo do percurso de formação do professor, como eu já falei, seja no momento da formação inicial, seja no momento da formação continuada. Isso tem que ser buscado sempre para não coalescer, não cristalizar, não ficar sempre do mesmo jeito. E é um processo esse que envolve conscientização de que há uma necessidade real e que é possível sim mudar essa realidade. Interculturalizar a escola. Munzberg e colaboradores, eles usam esse termo, interculturalizar a escola, o currículo e a sala de aula, mediante esse processo de conscientização sobre a real finalidade da educação. E a educação, ela tem a ver com a sociedade em que nós estamos, o contexto em que nós estamos. Tudo bem, esse contexto ele exige uma relação com os outros países que transpõe as nossas barreiras, os nossos limites geográficos de país. Mas nós estamos dentro de um país, nós estamos dentro do Brasil e o Brasil ele faz parte da América Latina e, portanto, educar no nosso contexto significa trabalhar tudo isso, a consciência dos alunos dentro desse contexto que é latino-americano e que é brasileiro. E aí questionar, Munzberg comenta, questionar o que ensinar, para quê, por quê, como, qual o sentido da vida, de tudo que se faz. São perguntas-chave que o docente precisa fazer para si mesmo, dentro desse processo de interculturalização da escola, do currículo e da sala de aula. Ter como ponto de partida para a educação intercultural e para a decolonização do saber, da escola, do currículo, da sala de aula, essas perguntas, essas reflexões. O que se deve ensinar, já que a finalidade da educação ela tem a ver com o contexto, ela tem a ver com o situar-se dentro de uma realidade específica. O que ensinar, para que eu vou ensinar, por que, como, para dar um sentido para a vida dentro daquilo que está sendo feito. Esse é o ponto de partida da educação intercultural e do saber fazer docente decolonial. A formação docente nesse sentido, ela precisa ser reconstruída a partir de uma reflexão construtiva, crítica, porque a formação docente ela costuma ser marcada por um caráter instrumental, como o Fellini e Franzi 2020 colocam, por um caráter instrumental. Só que aqui exige reflexão, não parar só no caráter instrumental, que significa aprender como ensinar, que métodos usar, como planejar, essa parte básica instrumental, e partir realmente para a reflexão. O saber fazer docente decolonial ele exige isso, uma formação de professores crítica dos referenciais que por muito tempo vêm sendo considerados inquestionáveis, de mudanças do currículo escolar, da realidade educacional. Baseado em todas essas questões aqui, nós somos latino-americanos, nós somos brasileiros e precisamos ter o diálogo entre as culturas que compõem essa natureza desse povo ao qual nós pertencemos. Aqui um pouquinho disso, algumas escolas desenvolvem projetos na sala de aula dos professores, projetos como feiras, exposições interculturais, ou então apenas fotografias mesmo, posando, fazendo cenas de interculturalidade. Tudo isso existe bastante agora, né?
A gente vê muito. Por quê? Porque é um assunto importante a ser debatido, a ser pensado dentro da formação inicial dos professores, dentro da formação de licenciandos como vocês e como parte do estágio supervisionado, sim, porque daqui a alguns dias vocês já vão estar lá na escola ou talvez só à distância de novo, mas de qualquer forma o estágio já está em andamento. Essas reflexões fazem parte, a parte do pensar, desenvolver esse pensar. E aí chegar lá na prática com algumas ideias na cabeça, em torno aqui do, mais especificamente, nossas considerações finais do paradigma do eurocentrismo e da colonialidade que precisa ser transposto, de modo que se possam reconhecer saberes que tiveram sua importância historicamente negada. Nós vimos isso claramente e conhecemos isso da nossa história como povo. E dentro dessa questão da necessidade de transpor esse paradigma, nós vimos que o conceito de raça ele foi socialmente construído e imposto em torno de estruturas de poder. Ele foi centralizado realmente no colonialismo europeu, esse conceito de raça, mas na contemporaneidade continua gerando discriminação e intolerância. Isso é inaceitável. E nós, enquanto educadores, temos um papel fundamental na mudança desse estado das coisas. E é necessária realmente uma mudança no regime de representações do mundo, pensando isso, essa mudança, numa perspectiva distinta da eurocêntrica, porque nós não somos europeus, embora tenhamos origens também europeias, mas também temos origens africanas e origens indígenas, dentre outras origens, porque o Brasil tem pessoas do mundo todo vivendo aqui, né? Tem gente de todas as partes, praticamente de todos os continentes. E essa perspectiva distinta da eurocêntrica, ela se manifestaria aqui, né, dentro dessa mudança necessária nos modos de pensar, de sentir, de agir, que são próprios da nossa cultura, como a cultura latino-americana. Precisamos desse compromisso de enraizamento, de tradição. O racismo ele tem muitos estereótipos, ele é carregado realmente de estereótipos, preconceitos, deturpações. Essas questões não ajudam, elas precisam ser transpostas. E, e temos já muitas possibilidades decoloniais de intervenção pedagógica que vêm sendo descritas. Nós falamos de algumas delas, algumas possibilidades de trabalho conjunto, de discussões em redes pedagógicas, de círculos de estudo com os alunos. O fato é que é preciso realmente que saberes e fazeres que pertencem a grupos socioculturais diferentes sejam empoderados. E isso só pode acontecer recontextualizando realmente tanto os conteúdos escolares quanto os sentidos que são dados aos conhecimentos que estão sendo muitas vezes apenas transferidos aos alunos para correr com a necessidade de cumprir com carga horária, com currículo. Mas é necessário recontextualizar os conteúdos escolares, atribuindo sentidos aos conhecimentos que têm relação com esses distintos grupos socioculturais que estão sendo afetados por representações do mundo, muitas vezes, que não lhes pertencem. Essas são propostas que nós estivemos falando para a decolonização do currículo, da sala de aula, da escola e da própria formação de professores. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão que eu fiz e que possam usar dela, da reflexão, para as suas próprias tomadas de decisão, em momentos em que vocês precisem tomar decisões estratégicas que envolvam isso, né? A decolonização na América Latina, no Brasil mais especificamente, e quiçá nas salas de aula, nas escolas, com os nossos alunos. É isso que eu precisava falar para vocês agora, nesse momento. Eu me despeço
E até o próximo seminário, que será o último, seminário 5. Ainda nessa semana devo gravá-lo, já deixá-lo disponível. E aí na outra semana vocês já pegam nos estágios, na parte prática do estágio. Então não deixem de aproveitar desses raciocínios que eu estou instigando vocês, espero estar, né, instigando vocês a desenvolverem a partir desses seminários. Eu me despeço, fico por aqui, nos falamos nos próximos momentos do estágio supervisionado. Qualquer coisa é só me procurar. Até mais.